Hoje temos diante de nós a tarefa de estudarmos a segunda parte de João capítulo 13. Nós vamos estudar João 13, 21 a 38. Como você sabe, estamos estudando a quinta divisão do Evangelho de João, que nos descreve o ambiente daquela quinta-feira, algumas horas antes de Jesus ter sido preso, julgado, condenado e executado através da crucificação em nosso favor. Como dissemos no programa passado, desde o início do capítulo 13 até o capítulo 17, versículo 26, essas últimas palavras de Jesus tiveram ocasião durante e depois da cerimônia em que Jesus, a partir da festa judaica da Páscoa, instituiu, isto é, estabeleceu a ceia cristã ou a ceia memorial. Quando observamos, de modo geral, esse trecho da palavra de Deus, podemos dar-lhe como título a seguinte frase: atentando às revelações de Jesus. Eu vou repetir: atentando às revelações de Jesus. O contexto, como dissemos, é aquela quinta-feira à noite, onde Jesus e seus discípulos estavam hospedados na casa de Maria, mãe de João Marcos, para a celebração da Páscoa judaica. Lembramos ainda que naquela noite, o Senhor, numa atitude de profundo amor, de amar até o fim, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que com seu exemplo, o desafio dos discípulos era terem o mesmo procedimento uns para com os outros. O paralelo dessa situação pode ser vivido em nossos dias quando alguém importante nos deixa, ou por uma longa viagem, por uma mudança definitiva, ou até pelo seu próprio falecimento. As últimas palavras desse personagem, talvez até o seu testamento, sempre são objetos de muita atenção. Assim também, essas afirmações, essas revelações de Jesus merecem toda a nossa atenção. Mesmo diante da certeza da sua morte em nosso lugar, o Senhor Jesus se mostra muito paciente, amoroso e mantém o seu ensino a fim de que os seus discípulos sejam preparados para darem continuidade ao seu ministério. Por isso, em resumo, podemos dizer que, olhando no modo geral esse texto, a proposta dele para nós é que os verdadeiros discípulos devem sempre atentar para as revelações do Senhor Jesus. Eu repito, essa é a nossa proposição. Os verdadeiros discípulos devem sempre atentar para as revelações do Senhor Jesus. E nesse texto, nós vamos encontrar 7 revelações de Jesus para as quais nós devemos atentar. Em primeiro lugar, Jesus então revela os seus sentimentos, no versículo 21. O versículo 21 diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. É interessante notarmos como João, que é o evangelho que revela Jesus como Filho de Deus, o Cristo, o Deus encarnado, mostra-nos em várias ocasiões os sentimentos, vamos dizer assim, humanos de Jesus. Veja só, ele estava cansado e com fome em 4, 6 e 7. Ele ficou conduído com a multidão faminta em 6 e 5. Ele foi precavido em 7 e 1. Ele foi corajoso e ousado em 7:37. Ele acordava cedo para ensinar, em 8:2. Ele agitou-se, comoveu-se e chorou quando viu Lázaro na sepultura, em 11:33. E, finalmente, Jesus também sentiu angústia de alma diante da sua hora, que estava se aproximando, em 12:27. Ora, são sentimentos humanos do Senhor Jesus. E aqui, então, nós vemos o início do seu sofrimento, como dissemos, não apenas físico, mas principalmente moral, pois sabia que enfrentaria o peso da separação do Pai, algo que nunca tinha ocorrido durante toda a eternidade. Certamente, aquela cerimônia de grande intimidade, ao lavar os pés dos discípulos, ao deparar-se com Judas, sentiu ali, ele percebeu, discerniu na vida do apóstolo tesoureiro a presença e a ação do diabo. E por isso, mais uma vez, ele se angustiou em espírito, antevendo a dura luta que teria na cruz do Calvário em nosso favor. Que revelação, que visão especial que temos de Jesus, o Deus que nos ama
que amou os seus discípulos até o fim, é alguém que sofreu por nós e por isso pode entender as nossas fraquezas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Você tem se apropriado desse Salvador tão compassivo? Em segundo lugar, nos versos 22 a 25, Jesus revela que a intimidade com ele é possível. Essa próxima cena deve nos fazer imaginar e refletir sobre o ambiente daquele jantar. Veja só, era uma cerimônia de muito significado, pois lembrava-lhes a libertação do Egito. Era uma noite ansiosamente esperada, conforme o próprio Senhor Jesus tinha dito em Lucas 22:15. Foi um momento de ensino sobre humildade. Foi um momento de contraste entre o amor de Jesus pelos seus discípulos de todos os tempos e o amargor de Judas que o levou à traição. Mas, sobretudo, era um momento de profunda comunhão, de amizade, de carinho cristãos. Depois da revelação de Jesus, que um deles o trairia, os discípulos ficaram preocupados olhando uns para os outros, tentando descobrir quem faria tal atrocidade. Naquele ambiente, com tantos sentimentos, João, o discípulo a quem Jesus amava, lá no versículo 23 nós vemos isso, provavelmente estava próximo e reclinando-se sobre o peito de Jesus, por sugestão de Pedro, perguntou-lhe quem era que faria tal ato. Quem era o discípulo que iria traí-lo? Ora, diante desse quadro, percebemos como podemos agir com Jesus. Jesus nos permite proximidade. Ele permite-nos intimidade com Ele. E Ele permite que as nossas dúvidas, as mais gerais possíveis, sejam apresentadas a Ele sem qualquer constrangimento. E Jesus nos revela ser possível intimidade com Ele assim. Que grande amor, que grande Salvador nós temos. Você tem usufruído dessa liberdade? Você tem aberto seu coração diante do Senhor Jesus? Você tem usufruído da intimidade que o Senhor Jesus permite aos seus discípulos? Em terceiro lugar, nos versos 26 a 27, Jesus revela a vitória momentânea do diabo. Nesses versos, percebemos o grande poder da falsidade. Como é possível se esconder no coração um mal tão grande durante 3 anos? Mas como já vimos, Jesus sabia de tudo. Não havia nada no coração de Judas que Jesus não soubesse. Jesus conhecia o coração de Judas. Jesus conhece o seu coração, conhece o meu coração. E assim Jesus declara-o, sem dizer imediatamente o seu nome. Diante da pergunta de João, Jesus respondeu indiretamente dizendo que aquele que o trairia era aquele a quem ele daria um pedaço de pão molhado. Molhar um pedaço de pão, era dar um sinal de amor a alguém, um sinal muito especial de amizade, de intimidade. Provavelmente Judas estava de um dos lados do Senhor Jesus e do outro lado estava João. Jesus molhou o pedaço de pão e o entregou a Judas. Estava então revelado o traidor. A revelação de Judas como traidor, nessa revelação Jesus não demonstrou ódio, nem ameaça, nem amargura, mas com um pedaço de pão que simbolizava amizade, Jesus declarou quem era o traidor. Muitos comentaristas entendem que essa foi a última oportunidade que Jesus estava dando a Judas para se arrepender. Mas no versículo 27, lemos que logo após esse oferecimento de perdão e graça, o diabo tomou conta completamente da vida de Judas. Veja que, por todas essas atitudes compassivas, Jesus estava provando que o ser humano tem muito valor. Porque Deus está interessado em cada um de nós, querendo o nosso bem, embora Satanás procure meios para que o arrependimento não aconteça. Deus está sempre preocupado com o nosso bem. Então, cada um de nós deve escolher a quem servir. Quando Judas escolheu o diabo, esse deve ter ficado contentíssimo. Afinal, o seu plano de matar Jesus estava dando certo. Mas mal ele sabia que estava colaborando com o plano eterno que previa exatamente a morte do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário.
Jesus mostrou assim que o diabo teve uma vitória, sim, mas essa vitória foi momentânea, foi passageira. Jesus, ao ordenar a Judas que fizesse depressa o que tinha que fazer, demonstrava o total controle da situação, mostrava que a sua entrega era voluntária. O grande vitorioso no episódio da cruz foi o Senhor Jesus. E essa vitória é extensiva a todos nós os que cremos. Querido amigo, você tem aceito esse sacrifício de Jesus em seu lugar, por você? Você tem colocado os seus anseios e as suas dúvidas aos pés da cruz? Esta é a bênção que temos em Jesus. Em quarto lugar, nos versículos 28 a 30, Jesus revela a falta de discernimento dos discípulos. Como nós já observamos, o plano de Judas era mantido em completo sigilo e era tão sutil que os outros discípulos, os outros 11 discípulos, não suspeitaram de nada. O porte de Judas e a sua capacidade de fingir, de esconder na mente e no coração a maldade, eram tais que os outros apóstolos nem sequer imaginavam o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo em que nós vemos essa malandragem, essa sagacidade de Judas, nós temos que ver também uma total falta de discernimento dos 11 apóstolos. É interessante notarmos que, mesmo estando com Jesus durante 3 anos, mesmo estando com Judas durante 3 anos, os apóstolos não perceberam a intenção maldosa do coração de Judas. Ora, constata-se assim que o discernimento espiritual, de fato, é uma capacitação que o Espírito Santo concede àqueles que estão cheios, isso é, que são enchidos por ele. Lembrando-nos que na ordem de Efésios 5,18, o verbo está na voz passiva, isso é, deixai-vos encher, ou sede enchidos pelo Espírito Santo. A falta de discernimento é mais uma prova de que eles precisavam ainda de ser revestidos do Espírito Santo. Mas nós sabemos também que isso só iria acontecer, como de fato aconteceu, lá em Atos 2, só depois de Jesus ser glorificado. Querido amigo, agora, veja bem, as palavras do versículo 30 também são muito significativas. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Essa é uma descrição lacônica da ação satânica na vida de alguém. É de alguém que se deixa dominar pelas artimanhas diabólicas. Mas a frase final é mais contundente. E ainda era noite. E era noite. Essa frase nos lembra aquelas palavras de Jesus lá em 3:20, onde lemos: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam arguidas. Que situação impressionante, que situação triste a vida de alguém que está de serviço do diabo. Eram as trevas densas que tentavam esconder os passos céleres de um homem que traía o sangue inocente, o sangue que trouxe libertação para todos os homens. Querido amigo, você tem andado nas trevas ou tem andado na luz? Você tem tido discernimento espiritual para perceber as obras das trevas e as obras da luz? Você tem conseguido separar uma das outras? Peça a Deus para discernir, para você não ser enganado, para poder andar sempre na luz do Senhor Jesus. Em quinto lugar, nos versos 31 a 33, Jesus revela a glória do Pai como seu grande objetivo. É digno de nota que nesses 3 versos temos a repetição da palavra ou raiz glória, doxa em grego, 5 vezes. Ora, isso demonstra claramente qual era o objetivo de Jesus. O texto é de uma simplicidade profunda. A glória de Jesus é a sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Pode parecer até estranho, mas é isso mesmo. A glória do Pai é revelada especialmente na morte de Jesus na cruz do Calvário. Deus foi glorificado no Filho e o Filho é glorificado na cruz. E pelo fato do Filho glorificar o Pai glorificaria o Filho e o glorificaria imediatamente. Isto é, dali a poucas horas, na cruz do Calvário. Naquela mesma noite, Jesus foi preso, julgado e condenado.
Na manhã seguinte, provavelmente, das 9 às 15 horas, ele estaria na cruz, derramando o seu sangue em nosso favor. Portanto, ele estaria sendo glorificado. E no verso 33, Jesus ainda acrescenta que eles o procurariam, mas não o achariam, pois não poderiam ir para onde ele iria. Só ele iria. De fato, seria uma ausência temporária, momentânea. A cruz, só Jesus poderia experimentá-la em nosso favor. Mas graças a Deus que essa separação não era e não foi definitiva. Em 14:1, nós veremos no próximo programa, Jesus foi preparar um lugar para onde ele estivesse. Nós pudéssemos estar com ele também e para sempre. Querido amigo, temos que lembrar que aos discípulos de Cristo está também reservada a glória da cruz, da autonegação, de pegar a sua cruz, de seguir a Jesus, para depois sim estar com ele para sempre. Se você é um verdadeiro discípulo, você tem que saber que o seu futuro é a cruz. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Que glória você está procurando? Que glória você tem procurado? A glória desse mundo é efêmera e passageira. A glória divina é eterna. Essa deve ser procurada por todos nós. Em sexto lugar, em penúltimo lugar, nos versos 34 a 35, Jesus revela o novo e verdadeiro mandamento. Esses dois versos merecem ser lidos, eles são tremendamente importantes. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Querido amigo, lembre-se do contexto onde essas palavras foram ditas. Era uma ocasião especial em que Jesus demonstrava o seu amor pelos discípulos. Era uma ocasião especial em que ele demonstrou total humilhação. Era uma ocasião especial em que ele ensinou sobre a necessidade do perdão mútuo. Era uma ocasião especial em que Jesus desafiou-os a seguir o seu exemplo prático. E era uma ocasião especial em que o traidor começou a agir objetivamente. Ora, esse novo mandamento é o mandamento do amor que eles já conheciam lá de Levítico 19:18. Mas a novidade é que o padrão tinha mudado. Não seria mais amar o teu próximo como a ti mesmo. Não. O padrão agora era diferente. Jesus agora se tornava o padrão. Amar uns aos outros assim como eu vos amei. E essa é a maneira pela qual o discípulo de Jesus deve amar o seu irmão. Como Jesus amou, isto é, entregando a sua vida em favor do seu irmão. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus entregou voluntariamente a sua vida por nós, e é assim que eu e você devemos amar os nossos irmãos. Lembrando-nos novamente que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, conforme nós vamos estudar em 15:13. Querido amigo, esse é um grande privilégio, fazermos algo semelhante a Jesus, mas ao mesmo tempo, esse é o grande desafio, amar de modo semelhante a Jesus. Mas sabe por que Jesus colocou esse padrão tão elevado para o nosso amor aos nossos irmãos? Porque só quando amamos dessa maneira, todos conhecerão que somos seus discípulos. Querido amigo, o amor do discípulo de Jesus deve ter como padrão o amor que Jesus demonstrou na cruz por todos nós. E o amor do discípulo de Jesus deve ser direcionado prioritariamente aos seus irmãos. Paulo tinha dito isso posteriormente, lá em Gálatas 6:10, nós vamos estudar ainda. Primeiro, aos domésticos da fé. Você tem amado dessa maneira? Você tem sido o canal do amor de Jesus para com seus irmãos? Você percebe que não tem tido forças para obedecer esse mandamento? Você percebe que não tem forças para praticar esse novo mandamento? Ore e peça a Deus capacitação para demonstrar em sua vida o amor de Jesus e ame o seu irmão dessa maneira, tendo Jesus como seu padrão. Em sétimo e último lugar, Jesus revela as limitações dos seus discípulos. Vejamos agora os versículos 36 a 38, que concluem o capítulo 13 de João. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Para onde eu vou,
não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ah, querido amigo, como podemos notar, por essa pergunta e essa declaração de Pedro, ele ainda não tinha alcançado a maturidade. E podemos dizer que só depois do Pentecostes foi que ele alcançou a sua plena maturidade cristã. Voltando à afirmação do versículo 33, em que Jesus disse que eles não poderiam ir para onde ele iria, Pedro perguntou-lhe então para onde que ele iria. Depois de Jesus lhe responder que não seria possível segui-lo naquela hora, Pedro ainda insistiu. Pedro queria seguir Jesus, queria segui-lo de fato. Ele era um voluntarioso, queria e amava o seu mestre. Queria seguir a Jesus, mas quando Pedro disse a Jesus que estava pronto até para morrer por ele e com ele, Jesus então lhe prediz algo realmente triste. Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Ao romper da madrugada, ao romper do dia, Pedro era muito apressado nas suas decisões e nas suas declarações. Não media suas palavras nem as consequências. E quando disse que estava disposto a morrer por Jesus, acrescentou, conforme lemos lá em Marcos 14, 29, e ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Essa foi uma declaração verdadeira, mas sem buscar a dependência, a suficiência de Deus. Querido amigo, nós também temos falhado. Nós negamos o Senhor Jesus de outras maneiras. Depois de lhe haver prometido lealdade, você, em certas ocasiões, você não deixou de afirmar a sua fé em Cristo? Você, às vezes, não foi omisso? Você, muitas vezes, não se envergonhou de ser cristão? Foi isso que Pedro fez, foi isso que nós fazemos. Que Deus nos restaure no seu trabalho, que possamos ser fiéis a Ele para sempre, com o poder do Espírito Santo, com o poder da sua graça. Bom, chegamos assim ao final de mais um programa, mais um tempo de estudos no Evangelho de João. Concluímos o capítulo 13 desse Evangelho. Eu sou grato pela sua companhia e também sou grato a Deus por sua capacitação. Peço a Deus que você tenha condições de aplicar em sua vida essas lições e esses desafios recebidos. Esperamos por sua correspondência. Um grande abraço e que Deus te abençoe.